Hoje falaremos sobre 7 hábitos que nos aproximam de Deus. Praticar o bem e buscar a paz. Não estamos falando sobre o pacifismo, a negação de utilizar a força. Mas ao escolher praticar o bem, nos tornamos instrumentos da vontade divina, refletindo a generosidade e a misericórdia de Deus em nossas ações. Buscar a paz não é apenas evitar conflitos externos, mas também cultivar a serenidade e a tranquilidade que vem de uma consciência limpa e de um coração puro. Mas cuidado com a hipocrisia de apenas fingir buscar a paz enquanto nosso coração está distante de Deus. É essencial agir com sinceridade e retidão, buscando a verdadeira harmonia nas relações e sendo digno das bênçãos divinas. Ao nos unirmos àqueles que vivem a paz com piedade, fortalecemos nossa fé, promovemos a justiça e contribuímos para um mundo mais compassivo. Cultivar a humildade e a mansidão. Quando falamos em cultivar a humildade, não estamos nos referindo a uma falsa humildade de se diminuir perante os outros. Mas ao cultivar a humildade, reconhecemos que todas as nossas habilidades, talentos e conquistas vêm de Deus, e não devem ser motivo de orgulho ou vaidade. Em vez disso, a humildade nos leva a valorizar os outros, a reconhecer nossas falhas e a buscar constantemente a melhoria pessoal. Ela nos permite estar abertos à orientação divina e à correção, promovendo um relacionamento mais íntimo com Deus e com o próximo. Quando falamos em cultivar a mansidão, não significa a covardia e nem a complacência. Estamos falando da forma que você trata as pessoas ao seu redor, sejam dos seus familiares ou pessoas no seu trabalho. A mansidão nos capacita a lidar com as adversidades e conflitos de forma pacífica e amorosa, em vez de reagir com raiva ou agressividade. A mansidão nos ajuda a responder com compaixão e tolerância, buscando a reconciliação e a paz em todas as circunstâncias. Essa atitude não é sinal de fraqueza, mas sim de força interior e principalmente controle emocional. E devemos principalmente evitar a prática da agressividade gratuita. Demonstrar obediência e fé. Demonstrar obediência implica em seguir os mandamentos e princípios estabelecidos por Deus, reconhecendo sua autoridade e soberania sobre nossas vidas. Essa obediência não é apenas uma questão de cumprir regras, mas de viver de acordo com os valores e propósitos divinos, buscando agradar a Deus em todas as áreas de nossa existência. A obediência genuína reflete uma postura de humildade e confiança na sabedoria e no amor de Deus. Já a fé é alicerçada na convicção de que Deus é fiel às suas promessas e que seu plano para nossas vidas é perfeito, mesmo que não compreendamos completamente seus desígnios. Ter fé significa confiar plenamente em Deus, mesmo nos momentos de incerteza e dificuldade, e manter a esperança de que Ele está no controle de todas as coisas. A fé nos fortalece, nos sustenta e nos guia em meio a tribulações da vida. Ao demonstrar obediência e fé, os cristãos testemunham ao mundo a sua confiança em Deus e a sua disposição em segui-lo incondicionalmente. Essas virtudes não apenas fortalecem a relação pessoal com o indivíduo, mas também inspiram outros a buscarem uma vida de integridade, confiança e fidelidade a Deus. Submeter-se mutuamente e respeitar a hierarquia eclesiástica. Submeter-se mutuamente significa reconhecer a igualdade de todos perante a Deus, independentemente de cargos ou posições na hierarquia eclesiástica. Essa atitude de humildade e respeito mútuo fortalece os laços de fraternidade e solidariedade entre os fiéis, promovendo um ambiente de amor e colaboração dentro da comunidade. Ao submeter-se uns aos outros, os cristãos demonstram a disposição de servir, apoiar e encorajar uns aos outros no caminho da fé. Por outro lado, o respeito à hierarquia eclesiástica envolve reconhecer a autoridade espiritual dos líderes designados por Deus para orientar e pastorear a comunidade. Essa hierarquia não é baseada em poder ou domínio, mas sim em serviço, cuidado e responsabilidade perante Deus e seu rebanho. Ao respeitar a autoridade eclesiástica, os fiéis demonstram confiança na sabedoria divina que se manifesta através da liderança da igreja. A submissão mútua e o respeito à hierarquia eclesiástica contribuem para a ordem e a edificação da comunidade cristã, permitindo que cada membro exerça seus dons e talentos em prol do corpo de Cristo. Essa postura de humildade e respeito fortalece os vínculos de comunhão e cooperação, possibilitando um testemunho eficaz do amor de Cristo no mundo. Lutar pelos dons de Deus e servir como os anjos. Lutar pelos dons de Deus implica em reconhecer e valorizar as dádivas e habilidades que Ele nos concede, e em empregar esses talentos para a glória de seu nome e o bem do próximo.
Essa luta não se refere a uma competição egoísta, mas a uma busca constante pela santificação e pelo aprimoramento espiritual, a fim de cumprir o propósito divino em nossas vidas. Ao lutar pelos dons de Deus, demonstramos gratidão, responsabilidade e comprometimento com o serviço ao reino. Servir como os anjos envolve desempenhar nossas funções na comunidade cristã com diligência, fidelidade e amor, assim como os mensageiros celestiais servem a Deus de maneira incondicional e reverente. Ao imitar a postura dos anjos no serviço divino, somos chamados a agir com pureza de coração, prontidão para obedecer à vontade de Deus e disposição para auxiliar e encorajar nossos irmãos na fé. Servir como os anjos implica em humildade, submissão e compromisso com a missão de proclamar o Evangelho e edificar o corpo de Cristo. Ao lutar pelos dons de Deus e servir como os anjos, os cristãos testemunham ao mundo a sua devoção e entrega ao Senhor, bem como a sua disposição em contribuir para o crescimento e a edificação da Igreja. Essa postura de serviço e busca pelos dons divinos fortalece a comunhão entre os irmãos, promove a unidade e a maturidade espiritual e glorifica a Deus em todas as áreas de nossa vida. Ser firme na fé diante dos erros e da ferocidade alheia. Ser firme na fé implica em manter-se inabalável em meio às provocações, dúvidas e ataques que possam surgir, confiando na fidelidade de Deus e na veracidade de sua palavra. Diante dos erros e distorções da verdade, é essencial permanecer fundamentado nos ensinamentos de Cristo, na doutrina da Igreja e nos valores do Evangelho, resistindo às tentações e às influências contrárias à fé. Enfrentar a ferocidade alheia requer coragem, determinação e resistência espiritual para não se deixar abalar pelas críticas, perseguições ou pressões externas. Ao manter-se firme na fé diante da hostilidade e da oposição, o cristão testemunha sua confiança em Deus, sua lealdade aos princípios divinos e sua disposição em defender a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e confrontos. A firmeza na fé diante dos erros e da ferocidade alheia é um testemunho poderoso do compromisso do crente com a verdade, a justiça e a integridade, mesmo em meio a um mundo marcado pela injustiça, pela mentira e pela violência. Essa postura de resistência e perseverança fortalece a fé, a esperança e a confiança na soberania de Deus, capacitando o cristão a permanecer inabalável em sua convicção e em seu testemunho. Evitar a discórdia e buscar a unidade entre os irmãos. Evitar a discórdia significa rejeitar a divisão, a contenda e a hostilidade que podem surgir entre os irmãos, seja por diferenças de opinião, por conflitos pessoais ou por questões de orgulho e egoísmo. Ao optar pela paz e pela concórdia, os cristãos demonstram humildade, paciência e amor mútuo, buscando resolver conflitos de forma pacífica, respeitosa e construtiva. Buscar a unidade entre os irmãos envolve promover a comunhão, a solidariedade e a colaboração mútua, a fim de edificar o corpo de Cristo e testemunhar a mensagem do Evangelho de forma coerente e impactante. Ao cultivar a unidade na diversidade, os cristãos refletem a imagem de Cristo, que orou para que seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai são um. O conteúdo deste vídeo foi retirado da primeira carta de Clemente aos Coríntios. Vamos rumo à verdade e se você gostou, considere inscrever-se no canal, deixar um gostei e um comentário.